Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e região. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, gente, comecei a terça-feira chamando de terça-feira. Hoje, terça-feira, dia de conhecer a pesquisa da Bloomberg e da Atlas Intel, que vai falar tudo pra gente de como está sendo vista essa questão do tarifaço. Então, a gente vai passar isso para vocês. Vamos trazer também alguns detalhes de cesta básica. Vamos ver o que está pesando no bolso do consumidor em relação a produtos de cesta básica, o que aliviou esse mês e como é que estão nas capitais esses preços. E a gente também vai passar por decreto, por IOF, tudo isso que está gerando maior burburinho no mercado. Agora, antes de tudo isso, vamos dar uma olhada na agenda, porque tem coisa importante por lá, embora o Brasil esteja meio sumido da agenda. Então, vamos lá ver o que já saiu e o que tem para sair nessa manhã. Às 6 horas da manhã, na zona do euro, saiu produção industrial. Às 6 horas na Alemanha teve expectativas econômicas de julho e 9h30, Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgou o índice de preços ao consumidor e o núcleo. Esse deve ser o dado mais importante do dia na agenda internacional. Tá todo mundo de olho nos preços lá nos Estados Unidos e hoje não vai ser diferente, ainda mais com o índice de preços ao consumidor sendo divulgado nessa manhã. 9h30 da manhã, índice de atividade industrial do Empire State, também lá nos Estados Unidos, mas não para por aí, porque 10h15 da manhã teve aqui no Brasil o monitor do PIB. Esse é o único dado que a gente tem do Brasil hoje na agenda. Depois disso, é um monte de dirigente do Fed falando. Só que a gente não trouxe hoje por conta do horário. Então, amanhã a gente conta se o monitor do PIB foi ou não na mesma direção da FGV para vocês. Às 10h15, também quem discursa é a Michelle Bowman. Ela vai discursar em um evento institucional nos Estados Unidos. 13h45, já depois do almoço, é a vez do Michael Barr discursar em um evento institucional. E às 15h45, a Susan Collins, que participa também de um evento. Então, como eu falei, a parte da tarde foi tomada por discursos de dirigentes e diretores do Banco Central dos Estados Unidos e um dia importante de inflação por lá. Então, isso deve ficar no radar. 5 horas da tarde, o Andrew Bailey, que é o presidente do Banco da Inglaterra, vai comentar aí, discursar num jantar anual de serviços financeiros e profissionais. E às 8h45 é a vez de Lori Logan discursar em um evento promovido pelo Fed de Dallas, mas na verdade ela é do Fed de Dallas, mas aqui é de San Antônio. E hoje tem ao longo do dia relatório mensal do OPEP. Então vocês têm ao longo do dia esses dados de petróleo sendo divulgados e a gente também traz detalhes assim que a gente tiver com o relatório completo em mãos. E ainda no Reino Unido tem um discurso da ministra de Finanças. Agora, vou passar para o Diego, que já está lá na redação, para ele contar para vocês, e ele também já está de olho de onde vocês estão falando e pegando o bom dia de vocês, para ele contar como é que foi o fechamento ontem, porque um monte de coisa aconteceu. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui com vocês mais essa manhã. Muito bom dia para a nossa equipe de telespectadores fiéis, André Bolzan, Liz Longo, Bad Dog, Duda Santos, Blas Garcia e muitos outros. Um bom dia para todo mundo. Bom dia para Carol, nosso colega aqui de mídias sociais, que está aqui do meu ladinho hoje. Enfim, vamos para o fechamento? A semana começou bem pesada no mercado. O Ibovespa emendou a sexta queda seguida. Caiu 0,65% e fechou no menor nível desde o início de junho. O recuo em julho já passa de 2,5% e o dólar subiu de novo. Fechou o dia de ontem cotado a R$ 5,58, na maior cotação em mais de um mês. Aqui no Brasil, o índice de atividade econômica do Banco Central, um termômetro do PIB, veio bem pior do que esperado pelo mercado, com uma retração de 0,74% em maio. Agora, lá fora, os Estados Unidos anunciaram novas tarifas de importação. Dessa vez, os alvos são México e União Europeia. E o mercado reagiu com bastante tensão. Por aqui, o governo já prometeu resposta ao tarifaço e saiu, aliás, na noite de ontem, foi publicado agora de manhãzinha no Diário da União, um decreto de reciprocidade. Enquanto isso, agora já passando para a Ásia, na China, o PIB cresceu 5,2% no segundo trimestre de 2025, bem acima do esperado projetado pelo mercado.
Voltando agora para os Estados Unidos, o foco continua na inflação e nos grandes bancos, que começaram a divulgar resultados hoje. Débora? Vamos lá, porque ontem foi um dia movimentado, várias coisas no radar, e tão movimentado quanto a nossa redação, que está cheiona hoje. Além da Carol, estou vendo a Letícia, a Laura e um trechinho de William De Luca ali no cantinho. Um beijo para vocês aí na redação também. Então o dia estava movimentado ontem, estava expectativa pelo decreto, tinha expectativa pelo imbróglio do IOF, tudo isso estava ali no radar. Então, o mercado aqui no Brasil, ele acabou operando no meio de um monte de cautela. Ninguém queria se posicionar porque tinha muita coisa a ser decidida, principalmente hoje. Então, o mercado ficou naquele compasso de espera, tentando ver o que vinha pela frente. Então, ontem foi um dia de pouco posicionamento e um dia de movimentação também, pensando nas tarifas. Então, com o aumento, dos países entrando ali no rol dos tarifados ou dos novos tarifados, porque a gente teve tarifaço, aí teve volta do tarifaço, pausa no tarifaço e agora o tarifaço volta com tudo, com os países recebendo cartinha, Então, foi a vez do Brasil, o Canadá, a União Europeia e México já receberam suas cartinhas. O maior alvo está no Brasil e a gente vai falar daqui a pouquinho disso, então nem vamos me estender muito nesse assunto. Mas a gente vê que os países estão recebendo essas cartas em relação às tarifas comerciais dos Estados Unidos. Isso também está aumentando esse sentimento de cautela. Isso também está aumentando a incerteza. Então, ontem foi mais um dia nessa toada. Nada mudou em relação aos dias anteriores, em relação à incerteza, mas também teve todo esse compasso de espera pela resolução, pelo decreto que ia ser divulgado hoje e também pelo IOF discutido no STF. Então, o mercado ficou meio que esperando mesmo essas questões. Além disso, a gente teve o IBCBR, que foi negativo e veio furando o piso das projeções do mercado. Isso decepcionou. Então, foi um dia ruim para a nossa Bolsa, sexta queda seguida, ninguém querendo se posicionar muito. Os juros começaram o dia dando uma trégua, mas depois eles voltaram para o comportamento mais ali ligado à tensão dos mercados e ficaram, até os mercados mais ligados a juros, acabaram perdendo o fôlego que eles tiveram no começo do dia. O dólar, como o Diego falou, também foi para cima e subiu mais um dia aí, até aumentando as altas de julho e diminuindo aquela perda que a gente estava vendo do dólar em relação ao real. Então, o real se desvalorizou em um dia que as moedas até conseguiram se valorizar em relação ao dólar. E isso muito por conta das tarifas impostas aqui ao Brasil. Agora, já que a gente está falando de tarifa, já que a gente está falando de Trump, de IOF, de tudo isso, vamos passar primeiro pelo decreto, porque lá na redação a gente tem também novidade em relação a isso, né, Diego? Exatamente, Débora. Pois bem, o presidente Lula assinou nesta segunda-feira à noite o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade. A nova regra permite que o Brasil reaja de forma rápida e proporcional a tarifas impostas por outros países. A decisão vem depois que os Estados Unidos anunciaram uma nova sobretaxa de até 50% sobre produtos brasileiros. A medida revelada pelo então presidente Donald Trump entra em vigor somente no dia 1º de agosto. Com o decreto, o governo brasileiro ganha ferramentas para aplicar contramedidas comerciais e diplomáticas sem muita demora. Tudo isso está sendo coordenado entre o Itamaraty e a Câmara do Comércio Exterior. Além disso, um comitê interministerial será criado para acompanhar todas essas decisões. Ele deve ser comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e contará com os ministros da Casa Civil, das Relações Exteriores e da Fazenda. Segundo a Casa Civil, o decreto será publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União, diga-se de passagem que já foi publicado, e, se eu não me engano, tem matéria no nosso portal dando mais detalhes sobre isso. Agora, eu queria aproveitar o tópico para apresentar uma dúvida que acabou de surgir aqui no chat, que eu particularmente achei espetacular, que é uma dúvida do Caian Figueiredo. Ele mandou a seguinte dúvida: Débora, você vê a possibilidade do Brasil absorver parte dos alimentos que seriam exportados para os Estados Unidos, gerando uma baixa no preço por aqui? Uma discussão que entrou em pauta até quando o primeiro tarifaço foi imposto, Se a gente teria, com isso, essa absorção dos alimentos aqui no mercado doméstico em vez de exportar, já que a nossa pauta exportadora, ela é muito grande. Então, os alimentos que a gente produz aqui, principalmente as commodities agrícolas, não dá nem para falar que todos são alimentos, porque muitas vezes a gente está falando de matéria-prima agrícola e não de alimentos que vão para o prato do brasileiro propriamente dito, Então, são coisas diferentes. A gente precisa entender
que o mercado vê, e eu acho que esse é o ponto principal, o mercado, os produtores, todo mundo vê o alimento como commodity agrícola, como matéria-prima e não como alimentação. E isso faz a gente entender por que é que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem. Então, por exemplo, um produtor de laranja. O produtor de laranja exporta a laranja para os Estados Unidos, já que suco de laranja é um item bem consumido por lá, e as pessoas compram essa laranja brasileira. A gente tem também o café sendo exportado para lá. Então, são pautas exportadoras que a gente tem os Estados Unidos como o principal parceiro, então por isso que eu estou usando elas de exemplo. Não principal parceiro, mas é um parceiro importante, da laranja principalmente, e do café também. Boa parte do café vem do Brasil nos Estados Unidos, mas a gente tem outros parceiros de café também. Mas só para vocês entenderem, esses produtos eles são bastante exportados para os Estados Unidos, inclusive estão nos nossos maiores rankings de exportação para lá, junto a outros produtos que aí não são alimentícios. Mas vamos ver aqui, vamos pegar esses dois casos de exemplo. Então você produz laranja, você produz café. Você pode até ter uma absorção no mercado doméstico de alguns produtos se for conveniente e se for interessante para o produtor. E por que eu estou falando isso? Porque você pode achar um outro destino que faça sentido e que você vai conseguir escoar se o preço for interessante, vai sempre ter a preferência pela pauta exportadora. É o preço que manda nisso. E eu acho que o melhor exemplo que a gente tem é do café. A gente é um dos maiores produtores de café do mundo e a gente não consome o melhor café que a gente produz no Brasil. A gente consome o resto do café que sobra no Brasil. Então a gente exporta a melhor parte e a maior parte. O que sobra, que é o café normalmente de menor qualidade, que os grãos não passam ali naquela qualidade da exportação, ficam aqui no Brasil. Eles são torrados na maior temperatura com todo o resto de coisa. E isso que é o café que chega normalmente na nossa prateleira. E nós somos o maior produtor de café. Então você poderia já ter, sem ter a necessidade de ter uma quebra de parceiro comercial ou de uma tarifa imposta lá para fora, que isso ficasse aqui no Brasil e já não fica. Porque tem sim essa vantagem de exportar para lá. Agora, a gente tem que ver se a gente vai ter mercado doméstico para absorver isso, esse é um ponto, e se você teria, né, além disso, outros países que poderiam receber esses produtos, porque se tiver, a exportação sempre vai ser prioridade se ela for vantajosa em preço, e normalmente ela é, principalmente em momentos de dólar mais alto. E a gente está com um dólar em um patamar mais elevado há bastante tempo. Então, por mais que isso seja uma discussão e até possa sobrar um pouco mais para o nosso mercado interno e diminuir o preço de alguns produtos, eu ainda sou um pouco cética em relação a isso, porque eu sempre vejo a pauta exportadora para os produtores como prioridade. E um exemplo que fica muito evidente disso, e aí nem pensando em Estados Unidos ou outros países, mas eu acho que o melhor exemplo que a gente tem disso é o etanol, que quando é vantajoso produzir o açúcar, você produz o açúcar e exporta. Quando é vantajoso você produzir o etanol, você produz o etanol e deixa aqui no Brasil. Então, essa escolha entre os dois, se você vai favorecer o mercado interno ou o externo, quem manda é o preço. Outro exemplo recente que a gente teve foi quando aumentou a produção de arroz aqui no Brasil. Teve um momento no ano passado que a produção de arroz aumentou, não porque ninguém queria alimentar o brasileiro, mas porque se esperava que o preço ia subir por conta das questões climáticas. Então, nessa expectativa de preço subir aqui no Brasil, começou a produzir mais arroz aqui. Não porque ninguém estava pensando no altruísmo de alimentar o brasileiro, já que arroz é um produto importante na mesa. Não por isso. Então, a gente tem que sempre lembrar dessa ideia de que para o mercado, para os produtores, o produto agrícola é commodity. Então, ele vai sempre ir, né? Quando a gente até fala, eu não sou commodity, eu não vou negociar preço sobre mim, é justamente por aí, porque a commodity ela vai onde pagar mais, onde for um mercado mais interessante. E isso dita muito, né? Pauta muito os destinos das nossas commodities agrícolas. Eu acho que esse é um pensamento que a gente precisa ter, mas o raciocínio não é errado, né? Se você vai ter um parceiro comercial, um mercado ali que talvez importe menos da gente, sobraria mais para o mercado interno, se isso não for para outro destino. Então, o raciocínio não está errado, mas eu sou um pouco cética porque eu sempre acho que vai ter uma forma desse produto ir para a melhor oferta, vamos pensar assim.
quase como um leilão aqui, usando uma analogia meio grosseira. Mas se os importadores dos Estados Unidos quiserem continuar comprando dos nossos exportadores, mesmo com a tarifa, isso não vai acontecer. E essa relação comercial também vai levar um tempo para mudar. Então, por muito tempo, a gente vai exportar para lá ainda, né, alguns itens, e esses itens vão chegar mais caros na mesa do estadunidense, que era o que eu estava explicando ontem. Então, a gente tem todos esses pontos para analisar em conjunto. Agora, eu vou já aproveitar que a gente está falando de tarifaço, que a gente está falando de todas essas relações comerciais, para contar para vocês alguns dados que saíram hoje na pesquisa da Atlas Intel e Bloomberg, que mostram como é que foi a reação a esse tarifaço e também a reação em relação ao posicionamento do governo nessa questão de relação internacional e relações internacionais de uma forma geral. Então, eu vou colocar aqui para vocês um resumo de algumas perguntas que a gente pegou da pesquisa para a gente ver como é que está o sentimento e o termômetro em relação a isso, porque isso diz muito sobre o alinhamento e como é que as pessoas estão vendo não só Donald Trump, mas também, num segundo passo, a gente vai falar um pouquinho disso depois, como é que estão vendo os possíveis aliados de Trump aqui no Brasil? Porque se ele está sendo mal visto, isso deve pegar muito mal para, por exemplo, Tarcísio de Freitas e a turma do Bonezinho Maga. Agora, vamos lá. Aprovação da política externa do governo Lula. 60% das pessoas que responderam à pesquisa aprovam a política externa, 38,9% desaprovam, então a aprovação está maior do que a desaprovação, e 0,9% só não souberam opinar, falaram aí não sei. Fizeram a Glória Pires. A Lula representa melhor o que... aqui está faltando uma palavra, mas Lula representa melhor o Brasil que Bolsonaro. Era uma coisa em relação a até relações internacionais também, política externa. 61% dos respondentes disseram que representa melhor, 38,8%, bem parecido com o número que desaprova, né? 38,8% acham que é pior e 0% diz que não sabe. Alinhamento internacional preferido para o Brasil. Esse é bem interessante, porque o BRICS, ele está como alinhamento preferencial ou preferido pelos respondentes da pesquisa antes dos Estados Unidos. Então, quem respondeu à pesquisa acha mais interessante o Brasil se alinhar ao BRICS do que aos Estados Unidos. Para 31,1% dos respondentes foi o BRICS, 31,1% Estados Unidos, 12,9% só responderam China, mas aqui se a gente pensar, né, BRICS pode estar já pensando em China. 8,3% União Europeia, 1% Rússia e 8,6% acho que a gente tem que evitar alinhamento. A gente não deve se alinhar internacionalmente com ninguém. Então, aqui eu achei interessante essa preferência pelo BRICS em relação aos Estados Unidos, que normalmente em outras pesquisas, inclusive, aparecia até com uma maior margem. Até mais do que BRICS. E a gente começa a ver uma inversão disso e muito disso vem pelo desgaste da imagem de Donald Trump. A gente não pode pensar que uma coisa está desconexa da outra, porque eu já vi outras pesquisas de Bloomberg, não nesse formato com a Atlas Intel, mas eu já vi outras pesquisas da Bloomberg que falam sobre relações internacionais, sobre parceiros comerciais, e os Estados Unidos sempre aparecem ali, né, sempre aparecem como uma preferência ou aparecem como alguém que a gente deve se aproximar, e parece que a coisa está mudando de figura esse ano, e o que mudou desse ano para cá, do ano passado para cá, é justamente o governo e a imagem desse país, os Estados Unidos. Agora vamos seguir aí porque tem mais gráfico para a gente analisar junto. Aprovação política, essa já foi. Taxação de 50% dos produtos brasileiros por Trump é justificada? 62,2% disseram que é injustificada e 36,8% disse que é justificada. Então aqui a gente vê que é sempre uma parcela ali perto dos 30%, 40% que ficam do outro lado. Isso é bem interessante nessa pesquisa. Motivo da taxação de Trump, motivo da taxação de 50% por Trump. Por que ele impôs essa tarifa na gente aqui no Brasil? 40,9% dos respondentes diz que é por causa do BRICS. Isso já foi falado algumas vezes, né, por Donald Trump, que os países não deveriam se aproximar dos BRICS, que os BRICS estão tentando pensar em uma moeda de negociação e que isso, né, é uma afronta ao dólar e que ele é totalmente contra e por isso também
bate muito de frente com o BRICS, a gente tem a China no BRICS, a gente não pode esquecer disso. Então, muita gente pegou isso, né, que é realmente por conta do BRICS. Aí tem uma parcela que acha que é por conta da família Bolsonaro, eu acho que a família Bolsonaro é mais pretexto e pano de fundo do que qualquer coisa, mas ela está aqui, aparece na pesquisa. STF redes sociais com um valor bem menor, né? Então não colou para ninguém, na verdade colou, né, para 16%, quase 17% de pessoas que respondeu à pesquisa, acha que é pela STF redes sociais. Mas a gente tem que lembrar também que 38% achavam que Bolsonaro era melhor nas relações internacionais. Inclusive um ponto que está na carta do Trump, né, que ele era uma pessoa respeitada, uma baita de uma lorota brava. Agora a gente tem aqui 3,5% comércio favorável. E eu acho muito interessante o BRICS aparecer em primeiro lugar, porque realmente mostra que as pessoas foram além, né? Elas não responderam só com base na carta, elas conseguiram pensar ali um pouco mais em relação a essa carta que a gente recebeu, que colocava como os motivos principais o STF, o judiciário, a ditadura da toga, todas essas coisas horrorosas, e a família Bolsonaro. Só que as pessoas conseguiram ir além da carta e pensar em outros alinhamentos, né, que puderam levar a esse alvo maior aqui no Brasilzão. Vamos seguir, que ainda tem mais um pouquinho de pesquisa para a gente analisar. A gente separou 9 tópicos para vocês. Tá, os 9 que eu achei mais importantes. A avaliação do governo brasileiro em relação às tarifas de Trump. Então, como é que foi a reação ou a avaliação dos respondentes em relação à reação do governo? 44,8% achou adequada. E aqui, né, uma avaliação ainda de uma reação que estava muito no começo, porque a pesquisa foi divulgada ontem, então foi feita anteriormente. Então a gente ainda não tinha o decreto, a gente também tinha só especulações, né, e também, né, as especulações em relação àquelas reuniões interministeriais que iam acontecer. Então, assim, eram coisas que estavam começando a acontecer. Eu diria, nem tanto especulação, mas começando a acontecer. E ainda assim, 45% achou adequada, 27,5% só acharam agressivo. Agressivo é uma palavra aí que, né, pelo amor de Deus, o que não foi agressivo. 25,2% achou que foi fraca e 2,5% não sabe. Agora, capacidade do governo negociar sobre tarifas. 48% acha que o governo tem capacidade e 38,8% acha que não tem capacidade, 13% acha que não sabe. Então, aqui também mostra, né, que não só a avaliação da política de relações internacionais ou de comércio exterior está sendo bem vista, mas também que existe capacidade, alguma folga, algum espaço para o governo negociar se ele quiser, e que o governo tem capacidade disso se ele quiser. A grande questão é que para negociar com Donald Trump você precisa baixar a cabeça. E o Brasil já respondeu várias vezes sobre a soberania e que eles não vão baixar a cabeça. Então, né, existe a capacidade sim, mas aqui teria que ser de igual para igual e não abaixando a cabeça. Mas vamos lá, que isso já é inferência minha. Agora vamos seguir aí para o restante. Deve haver retaliação do Brasil às tarifas? E 51% diz que sim. Então, dos entrevistados, dos respondentes, a maioria, aí, mais de 50%, diz que a gente deveria retaliar. 40% diz que não e 7,9% não sei. E aí, esse também me chamou a atenção, porque normalmente as pessoas elas são mais brandas quando elas respondem em relação a isso, mas aqui não. Mostrou que mais que a metade dos entrevistados, quase a metade, né, mas um pouquinho mais, 50 mais 1, já é maioria em alguns casos. Então aqui a maior parte ainda falou que deveria sim retaliar. E a forma de retaliação deveria ser também aumentando tarifas. 28,6% só respondem reforçar relações com a China, 14,5% reduzir dólar e 2,4% em suspender patentes. Então esses são os pontos que foram até aventados, né, durante essa semana. Vamos seguir, que eu acho que a gente tem mais um gráfico em relação ao Donald Trump. Isso aí, imagem do Donald Trump, 63,2% vê como uma imagem negativa do Trump e 31,9% positiva. Só ali perto de 5% que não sabe. Então, você vê, né, aqui tá até repetido aqui você tem uma imagem positiva ou negativa de Trump, o gráfico está repetido. Mas aqui a gente vê que as pessoas estão vendo Donald Trump com uma imagem negativa, a resposta do governo brasileiro como adequada e que poderia, inclusive, retaliar,
na maioria das vezes aqui, ou na maioria dos respondentes, e que até teve gente que achou fraca a nossa resposta. Então a gente vê um desgaste da imagem de Donald Trump, e aí retomo o que eu estava falando lá no começo. A gente viu esse desgaste acontecer, e aqui em São Paulo, principalmente, a gente falou isso no finzinho da semana passada, a gente tem o estado mais afetado. A gente não pode esquecer que o governador de São Paulo usou o bonezinho do MAGA e sempre mostrou alinhamento com o pensamento de Trump. Isso está também gerando um desgaste da imagem em consequência desses alinhamentos, não só do Tarcísio de Freitas, mas também da família Bolsonaro, de uma certa forma. Então você vê que esses alinhamentos com o Donald Trump, eles estão pegando um pouco dessa imagem negativa do Donald Trump, essa coisa de colar no laranjão, acabou pegando mal para todo mundo agora com as tarifas de 50%, não que já não pegasse mal antes, pelo amor de Deus, porque já pegava muito mal, mas aqui, né, agora pegou mal e ficou mais público, ficou mais escancarado a quem essas pessoas estão querendo defender e a quais interesses essas pessoas estão querendo defender, que normalmente estão agindo em interesses próprios aqui. E também mostram uma melhor avaliação do governo Lula, por outro lado, que vinha enfraquecendo em algumas pesquisas. Então, essa tarifa parece que deu uma mudança ou um começo de mudança de chave. Vamos ver como é que isso vai ser conduzido daqui para frente, como essas notícias também vão repercutir e serem noticiadas. Eu acho que isso também é muito importante da gente olhar e começar a entender os desenhos e os contornos que vêm disso. Mas, por enquanto, nesse início, eu começo já a traçar esses pontos e vai, como falei, afetar, sim, nosso PIB. Até tinha uma pergunta, né, o que deve afetar mais? Inflação aparecia, crescimento aparecia com piora e inflação com aumento, mas isso deve pegar muito também, até tem a métrica, né, que foi colocada ali do impacto de 0,3% a 0,5% do PIB brasileiro, mas para os Estados Unidos isso deve pegar em inflação, que é um dado que está no radar, não à toa é o dado mais importante hoje. Então, acho que fecho o programa com isso e amanhã eu conto para vocês como é que ficou o preço da cesta básica e dos itens que compõem a cesta. Porque agora eu quero convidar vocês a se inscreverem aqui em iclmercado.com.br ou no QR Code que está aqui do lado da tela, para vocês não perderem o ICL Eterno, que vem aí com um monte de novidades, um monte de inovações, não só no jornalismo, mas na educação, no conhecimento, né, que já é uma marca muito forte nossa aqui. Mas na parte de entretenimento, de streaming, a gente vem com um monte de novidade para vocês e eu tenho certeza que vocês não vão querer ficar fora dessa. Eu não quero ficar fora dessa, eu estou curiosíssima para saber o que vem por aí, porque tem novidade que a gente nem sabe que está no radar, então eu estou muito curiosa também. E para se juntar a gente no dia 27 às 8 horas, é só se inscrever aqui no link do mercado, dá uma força para a gente, quem sabe a gente não sorteia uma outra caneca. Fica aí no ar, hein? Agora eu vou entregar para o Rolê ICL, nossos vizinhos de cima, o William De Luca e Guga Noblar. E eu acho que hoje tem participação especial lá no Rolê também, não vou dar spoiler. Mas vocês estão em mais que excelente companhia hoje, eu vou assistir sem dúvida. Um beijão e até lá, pessoal! Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar, vale tudo por qual dinheiro, quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país. Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!